Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Aldeir Rabelo e quero convidar você para ficar comigo até às 23 horas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre longevidade, saúde dos idosos e as medidas mais importantes para lidar com as dores no inverno. Sobre esses assuntos, eu converso daqui a pouquinho com o médico geriatra Adilson Silvestre. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. Allen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. Motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler, color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com o nosso convidado de hoje, o médico geriatra Adilson Silvestre, com quem nós vamos conversar diversas questões importantes sobre o processo de envelhecimento, longevidade e principalmente a saúde dessa classe. Doutor Adilson, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, prazer é meu sempre estar aqui para a gente poder compartilhar algumas informações. Isso é muito importante para todos nós, né, doutor? As informações, né, um instrumento muito eficaz para ter qualidade de vida, né? Certamente. E como o nosso tema é esse, longevidade, saúde, qualidade das pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente fala de geriatra, e uma das primeiras associações é com o idoso. Também, com certeza, É verdade. né, você trata o idoso, mas eu penso que começar antes de envelhecer é uma atitude muito saudável e inteligente, né? Com certeza. Inclusive, isso é uma grande uma pergunta muito comum que chega para mim, que é quando procurar o geriatra? Quem o geriatra atende? E é muito comum as pessoas pensarem que o geriatra é o médico do idoso frágil, que anda de bengalinha, tem dificuldade de ficar melhor, precisa de ajuda para as coisas. A verdade é que a geriatria não é a parte da medicina, a ciência que estuda o envelhecido. Ela estuda o envelhecimento. Então, conceitualmente falando, o idoso é acima de 60 anos. Porém, eu falo que a geriatria é uma boa especialidade para cuidar da pessoa que começa a envelhecer. E a gente começa a envelhecer próximo aos 40 anos. Dali para frente, é ladeira abaixo.
Então, dali para frente, a gente vai perdendo desempenho físico, nossas reservas clínicas. Então, quanto mais a gente consegue sustentar essas reservas clínicas, melhor é o nosso envelhecimento e mais lento ele é. Uhum. E no contexto geral, assim, do organismo, quais são essas perdas que acontecem de uma forma muito visível, doutor? A gente perde desempenho de tudo, né? Desempenho cognitivo, a gente perde desempenho físico, né? Vamos ficando mais lento, mais fracos. E isso demanda também nosso metabolismo, também que ele fica mais com dificuldades, mais lento, a gente diminui nossa queima calórica. Quanto mais idade a gente passa, mais facilidade a gente tem de acumular peso. Aí se instalam as doenças crônicas e assim por diante. Uhum. Qual a experiência que você tem aí, né, tratando essas pessoas? Como que você analisa? A gente retarda o processo de envelhecimento ou envelhece da forma natural, conforme tem que ser, de uma forma mais saudável? Sim, a gente tem sim que fazer visitas periódicas no médico, né? O famoso check-up. Porém, existem hábitos que a gente pode fazer que reduzem o nosso envelhecimento. Eu sempre falo que são 7. Então, a alimentação, a hidratação, atividade física, socialização, resiliência emocional e espiritualidade. Então, esses são os principais. Acho que eu não esqueci de nenhum. Dormir. Sono. Isso, na saúde de sono. Então, esses são 7 itens mais importantes para que a gente possa tentar ter a melhor saúde possível dentro da nossa genética. Uhum. Então, em outras palavras, a pessoa não deve esperar envelhecer para procurar um médico, para cuidar, para começar a fazer a questão da prevenção, principalmente, né, doutor? A medicina preventiva, né? Muitas Certamente. coisas podem ser prevenidas aí, né? Certamente, e a gente pode tentar explicar um pouquinho cada item desse, que eu acho que seria interessante até para as pessoas entenderem assim, algumas questões. Com certeza. Por exemplo, sobre a alimentação, que talvez seja o item mais importante, né? A gente diminuir tudo que é processado, embutido, tudo que é industrializado de maneira geral. Eu sempre costumo falar que Deus faz o nosso alimento corretamente, o que nasce da terra, né? Então, que o homem bota a mão, o capitalismo e a vontade, a gana de ganhar e acaba transformando os alimentos em coisas que não nos fazem muito bem. Então, evitar o excesso de consumo de calorias, né? De comer demais em excesso, uma série de fatores. Procurar comer verduras, frutas, isso é muito importante. E na terceira idade, uma coisa que falta bastante é proteínas na alimentação. Então, é muito comum o idoso parar de comer carne branca, principalmente, né, que é melhor do que a vermelha no sentido de saúde. Mas a falta de ingestão de proteínas faz ele, por exemplo, diminuir a musculatura dele, né? Então, esse item é muito importante, a alimentação como um todo. A gente tem aquela frase que é um clichê, né, que a gente é o que a gente come. Então, a gente precisa trocar a alimentação afetiva, que é basicamente amar algum determinado tipo de comida. Então, a gente tem um relacionamento com a comida. Eu amo café com açúcar, eu amo chocolate, eu amo pão. E trocar por uma alimentação consciente. Relação passional. Totalmente. Então, isso tem muito a ver com a forma como a gente foi criado, né? Desde a infância. Então, a gente infantiliza essa alimentação, tem esses vínculos afetivos com determinados tipos de comida, e isso gera mal físico para a gente, né? Então, a gente tem que trocar isso pela alimentação consciente, que é exatamente você, ao levar algo para sua boca, você saber que aquilo está te fazendo bem ou mal, né? Entendi. Doutor, proteína é a principal fonte para a pessoa criar massa muscular, manter e criar massa muscular. É a proteína a principal fonte ou não? É só proteína. Só proteína? Tá? Isso. Gordura e carboidrato é fonte de energia. Proteína é fonte de estrutura. Então, é ela que estrutura o nosso corpo, certo? Então, para a gente produzir massa muscular, ou pelo menos não perder de uma maneira tão rápida, a gente precisa consumir o ingrediente que o nosso corpo precisa para fabricar musculatura, que é proteína, que nada mais é do que carne. E carne nada mais é do que o músculo dos bichos. Então, o que a gente precisa comer é o músculo do bicho para que a gente possa produzir músculo para nós também. Tá, isso pode ser carne vermelha ou branca, ou como que é? A carne vermelha, consumo em excesso, também está associada a câncer de intestino e outros males. Então, o ideal é que seja mais carne branca. A gente pode comer 2, 3 porções de carne vermelha por semana, não tem problema. Dá preferência para as brancas, elas são mais magras e com maior teor de proteína, principalmente o peito de frango, né? Uhum. O peixe, ele tem proteína ou não? Sim, com certeza. Peixe tem? Sim. Uma coisa que muita gente confunde, doutor, se eu comer ovo, só para você ter uma noção. Alderi, você tem 65, 70 quilos?
Por aí. Uns 75 quilos. 75 quilos. Então você, teoricamente, tem que comer de 75 gramas a 90 gramas de proteína por dia, mais ou menos. Que não é 90 gramas de Isso carne. corresponde ao quê em termos de porção? A carne tem de 20 a 30% de proteína, mais ou menos, tá? Então você vai ter que comer aí perto de 350 gramas de carne por dia, certo? Ovo tem 6 gramas. Então, para você comer 80 gramas de proteína, você vai ter que comer 15 ovos. Então, ovo é um suplemento do ponto de vista proteico. Então, você pode comer 2, 3 ovinhos de manhã, vai somando pontos para no fim do dia você ter batido sua meta proteica. Então, isso é extremamente importante. Pessoas que não têm esse nível de conhecimento de montar um cardápio, talvez passar por um nutricionista para que monte esse cardápio. Mas é muito importante porque a musculatura hoje cada vez mais é compreendida como uma fonte de desacelerar o envelhecimento, fazendo com que esse metabolismo envelheça de uma maneira mais lenta. Então é isso. Ô, doutor, você citou aí evitar ou limitar o consumo de industrializados, Sim. né? A tua sugestão é evitar ou abolir? Qual que é a tua visão Tirar, sobre isso? totalmente. Se for possível comer alimentos naturais. É que é muito difícil hoje, nós somos muita gente, nós somos muito populosos, a terra de uma maneira geral. Então a gente precisa, às vezes, contaminar a comida para que a gente consiga produzir em larga escala, com venenos e outras coisas. Então se a gente for muito xiita, muito radical, a gente vai ter poucas opções 100% naturais. É o equilíbrio, né? A palavra, né? Exatamente. Então a gente vai comer a hidroponia, vai comer os alimentos que têm venenos defensivos agrícolas, porque é difícil comer só orgânico, né? Hoje em dia é praticamente impossível, né? Então a gente vai ter que lidar com essas substâncias, mas o industrializado é muito pior, por causa dos estabilizantes e sódio, né? E tudo mais. Você falou aí sobre a questão de legumes e verduras, mas parece que a gente fica assim meio acuado, talvez pela falta de informação. Nós que eu digo os leigos, né? Não os médicos, né? Por exemplo, frutas. Vamos pegar laranja. Né? Em termos de consumo ideal, porque a laranja ela é fonte de vitamina C, né? E outras aí que eu não sei, eu não lembro ao certo, né? Mas, por exemplo, tem também a questão do açúcar, a frutose, né? Certo. Então, se formos falar de quantidade adequada, ideal para não se submeter aí a um possível aumento da glicose, do açúcar no sangue. Certo. Laranja, vamos pegar laranja. Tá Então, bom. é uma fruta que eu gosto muito e eu acho que ela é muito saudável e rica em Certo. vitamina C. O que você diria hoje em termos de quantidade por dia a pessoa consumir? De laranja? Laranja, vamos pegar laranja Tá bom. especificamente. Em relação à vitamina C, laranja, apesar da fama, ela não é a fruta que mais tem vitamina Não é? C. Não é. Inclusive, ela não tem tanto. Uma laranja tem em torno de 40 a 50 miligramas de vitamina C, mais ou menos, tá? Uma necessidade diária gira em torno de uns 200 miligramas, mais ou menos. A goiaba mesmo tem muito mais vitamina C. Goiaba. Talvez seja a fruta que mais tenha. A acerola e outras também tem muito mais do que a própria laranja. A laranja, sim, é uma fruta que tem um teor glicêmico não muito bom, tá? Teor glicêmico é a capacidade que o corpo tem de absorver rapidamente ela, e aí a glicemia sobe muito rápido. A banana, a uva, a manga, todas elas têm essa propriedade. Quando o paciente tem um organismo eficiente, não tem pré-diabetes, o organismo dele lida bem quando come carboidratos, ele não tem problemas muito de comer esse tipo de fruta. Exceto quando a gente já tem uma resistência periférica à ação da insulina, que já é uma pré-diabetes, ou uma fase hiperinsulinêmica, que vem um pouquinho antes da pré-diabetes, esse paciente é bom evitar essas frutas que têm um teor glicêmico mais alto. Doutor, a gente fala muito, você acabou de falar que o carboidrato é um elemento importante para a nossa saúde também. Sim. Mas a gente ouve falar também ver o carboidrato como um vilão, como sendo um elemento nocivo à saúde. Como que você sugere, quais as orientações para quem vai consumir o carboidrato? Por exemplo, pão, macarrão, arroz, existe uma quantidade adequada? E existe também formas de consumir alguma coisa que pode, digamos assim, minimizar os efeitos nocivos do carboidrato? Com certeza. Para quem não sabe, a gente tem 3 macronutrientes, né? Que é carboidrato, proteína e gordura, né? Basicamente. O resto é vitaminas e outros minerais e outras coisas. O carboidrato em si tem vários tipos de carboidratos, e o que varia muito é o teor glicêmico entre eles, sabe? E teor glicêmico nada mais é do que a capacidade do corpo de absorver. Porque, por exemplo, arroz e feijão é carboidrato, tem sabor salgado,
Mas quando o corpo, a gente come ele, se alimenta, quando ele é metabolizado e digerido, ele é absorvido como açúcar. Ele aumenta o açúcar do sangue, fazendo com que o nosso sangue fique doce. Então, a capacidade de absorção do carboidrato, quanto mais rápido ele é absorvido, pior ele é para o nosso corpo, porque ele dá pico de glicemia. Entendeu? Então, por exemplo, uma batata inglesa, ela é tranquila. Ou o feijão, ele tem baixo teor glicêmico. Então, por isso que a gente fala, quando chega no fim do dia, tá sem força, não comeu feijão. Não comeu feijão? Por quê? Porque o feijão, ele é um carboidrato que ele vai sendo absorvido vagarosamente pelo organismo, sem dar picos. Diferente de um pão, que você come e em meia hora ele já tá praticamente absorvido. Então o teor glicêmico do pão é alto? Muito alto, exatamente. Do açúcar, né? É por isso que ele faz tanto mal pra gente, inflama o nosso corpo, porque naquele curto período que ficou com o pico glicêmico, ele machucou alguma artéria por dentro, uma arteríola e assim. Entendi. Ô, doutor, mas teria alguma forma, digamos assim, de comer o pão de uma forma equilibrada, não exagerar na quantidade, mas teria alguma forma, digamos assim, de diminuir esse efeito nocivo do pão? Tem algum elemento, algum outro tipo de alimento que eu posso compor, que eu posso unir ao pão para que diminua esse teor glicêmico? Não. Isso não. Não existe? Não existe. Por exemplo, se eu comer pão com ovo, tomate com pão. Aí você tá comendo pão. Então, o não pão diminui? Tá ali. Não diminui. É assim, ó. Um dos alimentos que a geração que eu atendo que mais eles têm amor é o pão. Por quê? Porque o pão, na época que eles eram crianças, era o alimento mais fácil de ser armazenado. Então, fazia no domingo aquela forna de um monte de pão caseiro, e é um pão que você deixava em cima da mesa e ia fatiando e comendo ao longo da semana. Isso esteve presente na mesa de todo mundo, da sua geração e da geração dos seus pais. E aí, hoje é difícil de tirar. Não tem um com acima de 60 anos que não come um pãozinho, que não gosta de o que a gente chama de farináceos. Farináceos. Isso, são alimentos produzidos por farinha. Mas eles, de longe, não são bons para a saúde. Entendi. Exercício físico, ele Beleza. pode diminuir o efeito carboidrato? Com certeza. Comer o carboidrato, mas a pessoa se exercita regularmente. Isso pode... Auxilia o metabolismo. Auxilia? Com certeza. Aí ele gasta o glicogênio muscular. E aí ele precisa do carboidrato para abastecer o músculo de energia para o próximo treino. Então, com certeza. Inclusive, falando de atividade física, o item 2 da longevidade, né? Atividade física a gente precisa fazer de dois tipos, tá? Existe a atividade física aeróbica, que é uma atividade física que você começa a fazer sem fazer força. Caminhar, um piquezinho natação, esses, como é que você faz? Você atinge uma frequência cardíaca, para cada idade tem um tanto. Mas na prática, para ficar fácil, você faz atividade até você ficar ofegante e mantém aquela ofegância por uns 30 minutos. Você mantém a frequência cardíaca alta desse período. Ali você está condicionando seu organismo, diminuindo as chances de infarto e derrame. Então, aeróbico é para isso, certo? Tá, tem uma finalidade pontual, específica. E existe até uma quantidade indicada, que é aproximadamente 4 vezes por semana de 40 minutos. Então, isso aí é o tanto. Quanto? Esse é o tanto, certo? Não precisa fazer mais. Se quiser, é ótimo. Mas esse é o tanto. Já é o ideal, adequado tá já. Ótimo. Tá. Qualquer uma dessas modalidades. Bicicleta tem um pequeno parênteses. Se for bicicleta que desce e sobe na rua, tem que ser mais tempo. Porque esse período ele não pode ter pausa. Ah, doutor, mas daí eu ando lá dentro da minha casa muito mais. Eu vou ali e paro. 5 minutos. Aí eu vou ali, paro. 10 minutos e paro de novo. Eu não tenho essa constância da frequência cardíaca alta. Então isso faz a diferença. Total. A constância da... Certamente. Aí não conta como aeróbico, tá? Então você precisa manter por um tempo essa frequência cardíaca alta. Então tem que ser algo contínuo. Por exemplo, eu caminho 50 minutos sem parar. Certamente. Se eu caminho 30 e paro 20 minutos para tomar uma água, já não quebra o ritmo. Exatamente. Precisa ter um interessante tempo, isso aí, hein? Exatamente. Aí o outro exercício é o resistido, que nada mais é do que fortalecer o corpo. Qual que é o método mais comum? Musculação. Para que serve a musculação? Eu até conto uma história para os pacientes, para Dona Maria, né? Chega lá na Dona Maria. Dona Maria, tem que fazer musculação. Aí a Dona Maria fala assim, eu não quero fazer musculação. Eu não gosto. Eu falei, a senhora gosta de fralda? Daí ela fala, eu não. Qual que a senhora gosta menos? Aí ela, a academia é menos ruim do que a fralda, né? Então eu vou contar um negócio para a senhora, Dona Maria. Quando a senhora tiver 85 anos... Aí a senhora vai no banheiro fazer xixi. E daí a senhora vai sentar no vaso. E não vai conseguir levantar por falta de força. Aí a senhora vai chamar seu filho. Aí seu filho, como um bom filho que é, ele vai lá te ajudar.
Vai te ajudar uma, vai ajudar duas, vai ajudar 10, vai ajudar 30. Na 31ª, ele vai virar para você e vai falar assim: ô mãe, vamos pôr uma fralda? Ali a senhora perdeu sua independência e sua dignidade. Entendeu? Por isso que eu falo, fortalecer as pernas depois dos 60 anos não é uma questão de luxo, de estética, de nada disso. É a luta contra a fralda. É a luta contra você perder sua independência. Você dar trabalho, precisar dos outros. Então, aí eles entendem por a necessidade de fazer uma musculação depois dos 60 anos. Então, esse é basicamente os 2 exercícios que a gente precisa fazer. Entendi. Doutora Dilson, quando você fala de longevidade e saúde, você poderia dizer que o item principal seria alimentação? Ou um dos principais? Não dá para separar. Não dá? Não, são É um múltiplos conjunto. fatores. O sono mesmo é extremamente importante. A gente está aqui fabricando metabólitos tóxicos. Quando a gente está durante o dia, a gente fabrica várias moléculas ruins para o nosso cérebro durante o funcionamento diário, tá? Estresse, o próprio pensar ele fabrica proteínas beta-amiloide, tal, corpúsculos de Levy, que são substâncias que machucam o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele tem o sistema linfático, que é a limpeza do cérebro, que a glia tem um sistema linfático dele mesmo, do cérebro. E ele limpa o nosso cérebro no sono reparador, no sono REM. Então, o nosso lixeiro funciona só de noite, dormindo com qualidade. Não dormir, eu sempre falo assim, né? Quem não dorme, caduca. Então, não dormir é um fator de risco para a gente perder, e outras coisas, né? Não dormir altera o nosso sistema hormonal, não dormir faz a gente tende a ganhar peso, uma série de fatores. Doutor, mas volta a dizer, parece que tem momentos da vida ou pessoas que acabam ficando submetidas a, como diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vamos pegar um paciente, uma pessoa que tem problema, sofre de insônia. Certo. Tá? Bom, se sofre de insônia, consequentemente tem um sono inadequado e vai ter os comprometimentos. Certo. Mas, por outro lado, medicamentos, esses medicamentos psicotrópicos, esses medicamentos Certo. que têm uma química, por mais que eles tenham efeitos menores, mas sempre vai ter uma consequência. Então, assim, como que analisa o custo-benefício? Boa, excelente pergunta. É assim, Alderi, o que acontece? A gente não dormir é um baita problema. É o maior problema. É maior do que tomar um remédio tarja preta. Não dormir. É muito maior. Então, ainda é preferível. Quando a gente opta por tomar um medicamento, porque a pessoa é muito preocupada, tem problemas com sono, não consegue relaxar, é ansiosa. Então, hoje em dia, eu chamo de escadaria do sono. Então, o paciente vem para mim, ele se queixa que ele não consegue dormir adequadamente. Então, eu sempre vou propor para ele remédios mais tranquilos, que não causam mal. Então, eu sempre começo com a melatonina, e daí eu não dormi com a melatonina, uma dose mais alta. Aí eu passo talvez uma trazodona. Então, a gente vai subindo essa escala dos menos ruins para os mais ruins, né? Que são, a gente vai fazendo tentativas. Geralmente a gente faz um paciente dormir sem precisar chegar nos tarja preta, que são os deletérios para o nosso sistema nervoso central, né? Que são ruins a longo prazo de ser usado. Que são os famosos Rivotril, alprazolam, lorazepam, zolpidem, zopiclona, esses... Zolpidem o pessoal tá abusando, hein? Tá, porque é um sono fácil, Rápido, né? Ele toma e já desmaia. Exatamente, né? Mas não é bom a longo prazo. Inclusive, em bula tá escrito que o uso máximo é 90 dias. Olha então, só. a gente tem que ficar esperto com isso. Doutora Dilson, sempre tem muitas coisas, né, pra gente conversar. Sim. E eu queria que você desse continuidade nesses itens aí que você citou, a alimentação, os outros para longevidade e saúde, Beleza. né? E depois eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando esse momento, as quedas de temperatura, a gente associa muito a uma sopa, um vinho, estar em casa bem aconchegado, mas também, né, doutor, talvez a intensificação de dores articulares e das pessoas aí que já têm uma propensão. E eu queria que você falasse um pouquinho de medidas que podem ser aplicadas para diminuir essas dores, tá bom? Perfeito. Mas vou te convidar para a gente tomar uma aguinha, ou não sei, um suco aí, tem? Acho que não. Vamos ver se tem alguma coisa, né, doutor? Beleza. E a gente, na sequência, conversa mais, tá bom? Beleza. Um abraço. Pessoal, uma breve pausa aqui para os nossos comerciais. Na sequência, vamos conversar com o doutor Adilson aqui. Medidas mais importantes para amenizar as dores nessa época de frio. E continuidade aí dessas partes aí, desses itens que ajudam na longevidade e qualidade de vida. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV.
Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 3025 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco, e na continuidade dessa nossa entrevista com a doutora Dilson, vamos ver com ele agora, né? Itens principais aí, já citou a alimentação, o que pode contribuir para a longevidade e qualidade de vida. E também, e uma das partes principais desse programa, né? O frio aumentou, né? Tá cada vez mais diminuindo as temperaturas. O que pode ser feito para amenizar as dores? Artrose, artrite e outras dores articulares, né? E aí, doutor, como que fica? Fala para mim aí a continuidade dos itens para longevidade e saúde, né? E depois você vê essa questão aí, as pessoas estão sofrendo com dores aí, que pode ser feito no frio. Porque no frio realmente aumenta a dor. Aumenta, né? Aumenta, com certeza. Então tá. Continuidade. Você falou da alimentação como uma das partes então principais, foi alimentação, né? foi atividade física, foi sono. Bom, a outra muito importante é a hidratação. Então, hidratar e tomar água. Isso também é uma briga que eu tenho com os pacientes. Por quê? Porque eles acham que eles têm que esperar sede. A sede já é um mecanismo do organismo quando a gente já está com uma desidratação mais importante. Então, ele não pode chegar nesse momento. Já é um grito, já. Já. De uma maneira fácil, porque quantidade não existe, sabe, Alderi? O que acontece? Tem dias mais quentes, dias mais frios. Tem dias que a gente faz mais atividades corporais, a gente transpira mais, e tem dias que fica mais parado.
E tudo isso altera a quantidade. Então não existe uma quantidade, certo? O que a gente pode fazer para se embasar, então, para saber se a gente está hidratado ou não? Olhar a urina. A cor da urina. Perfeito, fácil. Então a urina ela tem que ser citrina, ela tem que ser Clara. quase da cor da água do vaso. Exatamente. Se ela amarelou, você está concentrado, você está faltando água, está faltando solvente. Então você precisa aumentar o seu consumo de água. Eu sempre falo, o xixi amarelo sai dali, vai para a cozinha e toma meio litro d'água. No frio é mais difícil, porque a gente tem uma menor necessidade de beber água, o próprio corpo pede menos. Mas mesmo assim, minha orientação é observar a cor do xixi, facinho. Tá com a urina clarinha? Tá top, continua bebendo desse jeito a água. Senão, Doutor, agora de uma forma mais detalhada, quais são as consequências dessa falta de hidratação, dessa urina turva ou amarela que você falou, né? Que poderia repercutir nocivamente para o Em organismo? tudo. Tudo. Funções cognitivas. A gente Cognitivas? desidratado, a gente A, pode ficar mais a falta de desatento. hidratação pode afetar a questão cognitiva? Com certeza. Nós somos uma máquina que precisa de ter manutenção. Então a gente precisa de elementos básicos. Assim como o carro precisa da gasolina, a gente precisa de água e de comida e de oxigênio. Então, quando a gente está desidratado, a gente pode ficar mais desatento, a memória é ruim. Doutor, tá com a memória ruim, você bebe água direito? Então, tudo isso são componentes que a gente pega para melhorar ao máximo a gente. Humor. Humor, com Tem certeza. influência no humor? Certamente. Energia. Nossa, me sinto muito desanimado. Você observa se você está tomando bastante água o suficiente ou não. Então, tem uma série de fatores que a hidratação, se você ficar sem comer e beber água, qual que você acha que, qual dos dois motivos você acha que você morre primeiro? Falta de água. Certamente. Então, a desidratação, ela é mais importante. Tô me sentindo mal, tô com alguma coisa ruim, vou lá no médico e tomo um soro. O que você acha que o soro faz em você? Hidrata. Entendeu? Então a hidratação, ela é muito mais importante do que a própria alimentação a curto prazo. Entendeu? Então ela é extremamente importante que a gente faça manutenção. Aí, pessoal, confesso que tantos anos estudando aí, né, especificamente a área de saúde, mas a hidratação, ela é importante para o humor, para a questão cognitiva. Com certeza. Estou aprendendo coisa aqui também. Então fica a dica para vocês aí, né? Função do organismo como um todo, metabolismo. Certo. Produção de massa muscular, tudo isso aí. O que mais, doutor? Vocês estão então alimentação, exercício? Hidratação, resiliência emocional, resiliência. Né? Todo mundo tem problema. Você tem problema, eu tenho problema, certo? A resiliência emocional nada mais é do que a gente ter sabedoria para lidar com os problemas, certo? Tem gente que lida mal com o problema. Ao invés de valorizar ou buscar a solução, valoriza o problema. E tem gente que gosta, inconscientemente, de valorizar os problemas que tem. Os famosos reclamões, né? Então, e tem gente que não, tem gente que pega as coisas ruins. Essa geração que eu atendo é muito resiliente, eles não têm intempéries, eles não têm problemas para eles. São pau para toda obra. Então, a resiliência emocional é extremamente importante no contexto de saúde mental, né? Então, muito importante. Não vou entrar muito nesse assunto porque é um termo filosófico sim, daí vai muito comprido. Outra questão é a espiritualidade, né? A espiritualidade, muitos confundem com religiosidade. Mas eu percebo que muitas pessoas são felizes quando fazem benevolências, têm atitudes altruístas, vivem para ajudar o próximo, quando tem uma oportunidade, auxilia. Então, isso, na minha opinião, isso é uma questão muito pessoal, de crença. Né? Na minha opinião, pessoas que não vivem apenas para si mesmo tendem a ser mais felizes, sabe? Então, eu acho que faz parte dessa longevidade. Sabe? Então, só pegando um gancho, a matéria da semana passada, eu entrevistei uma psicóloga e o tema foi o real sentido da vida. Vai bem ao encontro do que você está falando. É sobre isso. Que ela fala exatamente sobre isso aí. Exatamente. Da pessoa não concentrar. E você também, há poucos dias, você falou sobre isso. A pessoa que não tem a mente concentrada, não é isso. Seria hipócrita. Eu preciso do material, preciso de dinheiro, óbvio. Né? Mas não sei aquela coisa exacerbada, a pessoa que tem um coração nas coisas materiais. E foi bem isso que a psicóloga falou. Sim. O que mais, doutor? Resiliência, espiritualidade, tem mais alguma coisa? Sono, você falou? Acho que acabou. Eu acho que é isso, né? Então tá, com relação ao frio, né? Você falou que realmente a queda de temperatura, ela intensifica as dores, né, doutor? Sim. E o que o paciente pode fazer? Uma pessoa que é portador de artrose, artrite, dores reumáticas, enfim, uma série de questões aí, articulares, né? Sim. O que pode ser feito, doutor? Deixando de lado, claro que você vai falar muitas vezes, é necessário a questão medicamentosa, mas atitude particular do dia a dia de comportamento.
Perfeito. Bom, o que combate o frio é o calor, né? Então, qual que é o problema do frio em si? Ou pelo menos chuva e frio, né? Porque a chuva, quando vem uma frente fria, há uma mudança da pressão atmosférica, e aí começa, antes da chuva, tem muito paciente que fala que o joelho é melhor do que o Cimepar para poder fazer previsão de chuva. Sinalizador Porque que algo... começou a doer, vai chover, entendeu? Minha mãe é uma dessas. Mas faz sentido isso? Total. Segundo algumas... Eu até tenho lido bastante sobre isso. Segundo alguns estudos, o aumento da pressão atmosférica pode influenciar também no líquido sinovial dentro da articulação do paciente, fazendo com que ele sinta dor. Então, a dor antes da chuva pode ser explicado pelo aumento da pressão atmosférica. O que acontece? Sabe quando vai chover? Que parece que está um calor absurdo, que aumenta repentinamente naquele dia que você fala, vai chover porque esquentou muito. Aquilo é a sensação da pressão atmosférica, tá? Que faz aquela sensação térmica ser pior. E isso faz com que aumente dores em uma articulação que já tem uma inflamação crônica, como uma artrose, uma osteoartrite nesse sentido. Quando acontece o frio, quando a gente fala de dor, é um termo meio complexo, tá? Existe dor neuropática, nociceptora, que é a dor da artrose, da artrite, tá? Que é uma inflamação por uma anormalidade, uma imperfeição dentro da articulação, tá? Isso aí é a dor da artrose. Então a gente está falando dessa dor agora, tá? Quando a gente tem esse tipo de dor, e se confunde também com dores de contraturas musculares, que é muito comum as pessoas terem, até vou dar um exemplo daqui a pouco, de um problema que eu tive e como eu solucionei essa dor nas costas que eu tinha. Em relação à artrose, a gente tem que combater o frio, porque o frio também diminui a quantidade de líquido sinovial, que é uma espécie de óleo que faz a lubrificação do joelho, ou do quadril, enfim, de onde quer que seja. Articulação. Exatamente. E o frio diminui essa capacidade. O frio também faz a gente ficar mais retraído. Imobilizado. Isso. A gente se mexe menos no frio. Então, procura ficar mais deitado, debaixo de coberta, para manter aquecido. Mas isso também contribui porque o movimento que nutre a articulação com líquido. Então, ficar parado diminui essa produção. Inclusive, tem muito paciente que fala, quando eu fico muito tempo parado, na hora que eu vou mexer, tá travado. É justamente por isso, tá? Aí demora um pouquinho, mexe um pouquinho, aí volta ao normal. Falo que é carro-álcool, né? Então, deixa eu testemunhar rapidinho um negócio nesse contexto aí. Uhum. Eu sou portador de hérnia de disco. Certo. Tá? E eu percebo que quando eu estou deitado, a dor aumenta. Daí eu saio um pouquinho, dança, por exemplo. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, você vai falar. Acho que é Quando isso aí, não é? movimenta, Eu movimento, a dor passa. Exatamente. A maior parte das vezes que eu vou dançar, eu tô com dor na coluna. E é por isso que muito idoso não para quieto. Porque se parar quieto, tem dor. Mas você não tá me chamando de idoso, não, né? Não. Ah, tá. Por conceito, entendi. ainda não. Por conceito? Mas cabe na consultório lá. Bom, eu vou contar um exemplo para vocês de uma história que aconteceu comigo. Eu tinha uma dor nas costas absurda, principalmente na imobilidade, certo? Então, quando eu dormia, eu acordava de manhã com muitas dores. Parecia uma senhora de 90 anos levantando da cama, com dor, com a mão nas costas e fazendo assim. E era horrível. E eu não sabia o que era. Então eu ia no massoterapeuta, ele fazia umas manobras lá nas minhas costas e melhorava a dor, temporariamente, a dor voltava. E aí eu ia no ortopedista, e aí eu ia no reumatologista para ver se não era nenhum problema reumatológico, e aí eu fui em vários fisioterapeutas renomados em cidades grandes, como Curitiba, São Paulo, e ninguém resolveu meu problema. Vou fazer um merchan de um amigo meu agora. Aí eu fui num amigo meu, que é o Clebinho ali da Clean Sport Prime, é uma pessoa muito famosa na cidade, né? O Neymar veio aí, ele é uma autoridade hoje no ramo da osteopatia e medicina, e a fisioterapia do esporte. E o cara é sensacional, o cara 11, tá? E o Clebinho, eu fui lá porque eu tinha uma curiosidade. Ele tem um laboratório de biomecânica lá na clínica dele, que é uma clínica, na verdade, né? Deixou de ser uma academia porque ela é muito reabilitadora, né? E eu fui lá e ele me avaliou. Então, eu não sabia por que eu tinha dor nas costas. A partir dessa avaliação dele, eu descobri. E aí eu não tratei com remédio. Eu vou explicar. Eu cheguei lá e o que eles fazem? Eles medem a força de cada músculo independentemente. Então ele mediu meu bíceps, mediu meu tríceps, mediu meu peitoral, mediu meu quadríceps femoral, que é o músculo da coxa, mediu a força do meu glúteo, da minha posterior de coxa. Individualmente ele tem um torquímetro que ele mediu isso.
e coloca numas fórmulas. Só para você ter uma ideia. Quando eu fazia agachamento, quando eu agachava e levantava do chão, eu usava 90% da força, eu usava minha coxa, meu quadríceps, e 10% meu glúteo. E essa proporção está errada. Então eu tinha uma disfunção mecânica no meu corpo, que chama síndrome da amnésia glútea, ou síndrome da bunda morta. Você acredita? Tem esse nome. É um nome popular. Não é muito popular, né? Porque ninguém conhece, mas é outro nome. O que é? Por uma inativação do meu glúteo médio e mínimo, que nossa bunda tem, nosso bumbum tem 3 músculos. O glúteo máximo, que é o músculo da marcha, a gente anda para andar. O médio e o mínimo, que é para abrir a perna. A gente não abre a perna, então a gente não usa esse músculo, então ele atrofia. Essa atrofia, ele gera... Porém, esses músculos são a base dos músculos da lombar, do quadrado lombar, chama o nome dos músculos que protegem a coluna lombar. Quadrado lombar. Eles protegem a nossa coluna. E ele descobriu que quando eu fazia o agachamento, 90-10, e uma proporção normal é de 70-30. Eu tinha que usar 30% do glúteo para poder levantar, e eu não fazia isso. O que ele me prescreveu? Elevação pélvica, fazer agachamento, fazer stiff. Exercícios específicos. Para a bunda e para posterior de coxa. Tu vai lá e treina isso aí, força e fortalece sua bunda. Faz 7 anos, Rodrigo. Eu nunca mais tive dor nas costas. Então o que eu tinha? E eu tenho hernia de disco. E o que os colegas falavam? Isso aí é hernia de disco. Que você tem. Muitas vezes a pessoa tem dor lombar, faz a ressonância, acha lá 2 herninhas que não tá fazendo mal para ninguém, porque todo mundo vai ter hernia de disco nessa vida. Pode crer, por causa a nossa coluna, ela é mal projetada para um bípede. Nós somos o ser humano foi a única raça que evoluiu para o bipedismo. Então a gente é bípede. E a nossa coluna, ela não foi desenvolvida para ser no sentido horizontal, vertical. Ele é igual, a nossa coluna ela é igual dos outros animais. Então essa sobrecarga na lombar ao longo dos anos vai gerando uma hernia de disco. Imagina uma bolacha recheada. Você aperta ela... Sarela. Não, o recheinho ele faz para fora. Hernia de disco é isso, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes se culpa a hernia de disco, mas ela é um achado de exame, não é ela a causadora da dor. Muitas vezes é uma contratura muscular com fragilidade de cadeia posterior. Doutor, então em outras palavras, nós sempre está acabando aqui, pelo que eu entendi, o exercício... Alongamento, fortalecimento, é um meio também para minimizar a dor? Depende de cada caso. O meu caso foi esse. Tá, mas no contexto geral de dores aí, dores articulares do frio que nós estamos comentando. Com certeza. O aquecimento muscular, fortalecimento muscular, ele é excelente para isso. E aquecer, né, no frio. Então a gente faz compressa quente para artrose, não faz gelado, senão você vai piorar a sua dor. Você vai tomar chá para se aquecer o seu corpo. Vai observar a temperatura de mãos e pés. Se ela estiver gelado, você tem que se aquecer mais. Em Curitiba, os idosos fazem escalda-pé, que é colocar o pé numa bacia com água quente ou morna para aquecer o corpo antes de dormir. Então, várias coisas podem auxiliar você a não ter tantas dores nesse período mais frio. Então, aquecimento e alongamento, assim, em linhas gerais, seria as formas mais viáveis aí para minimizar, né? E, em última instância, né, doutor, se tiver dor intensa, procurar um médico, claro, né? Às vezes é necessário um medicamento, sempre, né? Um analgésico, anti-inflamatório, né? Aí depende da intensidade da dor, né? Exatamente. Tá certo. Doutor, nosso tempo terminou, tá? Sempre é muito bom falar com você e passa rápido, né? Eu sempre falo, é um conjunto de fatores, né? O conteúdo, a relevância do tema e o entrevistado também ter as informações para passar, né? Já tá entrosado, né? É verdade. E é sempre muito bom, né, doutor? Porque a base é justamente isso, ajudar as pessoas, né? Promover a qualidade de vida e é isso aí. Tá bom, doutor? Um grande abraço, boa noite para você e rapidão. Nos encontramos aí, né? Isso mesmo. Tá bom? Até a próxima. Valeu, um abraço. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço e até terça.